É chegada a hora das pessoas pararem de politizar a pandemia e, sobretudo, pararem de politizar o uso de máscaras e as medidas de distanciamento social. Está na hora disso ir relaxando, está na hora disso ir flexibilizando, está na hora disso ir diminuindo. Ficou muito claro que quanto mais um país se imuniza, toma vacinas, e a vacinação no Brasil ainda está muito lenta, 4 meses de vacinação, nós ainda temos menos de 20% da população vacinada. Estaremos em um estado de arte, de tranquilidade total, de epidemia vencida, só com 4 vezes isso da população vacinada. E não dá para nos darmos ao luxo de esperar até o ano que vem para isso, não. Tem que acelerar muito vacinação no Brasil, né? E vocês viram que na Inglaterra, palco da decisão, na qual a minha Itália se sagrou vitoriosa, né? Foi campeã da Europa por mais uma vez, lá em Wembley, 60% da população vacinada, problema zero com Covid. Até a variante Delta, que quem está vacinado absorve, tira de letra. Tem a variante YZ, tem a variante, tem o Corcel 2, tem a Kombi, dane-se. Vacinado você se dá bem, acaba a morbidez da Covid, acaba a letalidade da Covid, por mais que ela permaneça altamente transmissível. O truque é vacinar rápido. Não que isso inviabilize crer em remédios experimentais para o fim a que se destinam e que diminuem os sintomas, impedem o surgimento de sintomas graves, o que isso não é uma regra geral, acontece em inúmeros casos e já salvou diversas vidas. Não dá para negar a realidade da existência desses medicamentos. E esta existência e o fato deles, às vezes, serem bons, não impedem que se creia também na eficácia da vacinação como principal arma contra a pandemia da Covid-19. Ou seja, uma ideia, que é a ideia do kit Covid, não anula e nem combate a outra ideia, que é a ideia da vacinação plena, rápida, ágil e eficiente da população. Quando essa vacinação é plena, é rápida, é ágil, você vê os resultados. Todo mundo reabrindo. Nós aqui com essas medidas meia boca. Muito embora tenha melhorado demais. Estamos comprando tudo que é vacina. Estamos comprando com rapidez e celeridade, mas não estamos conseguindo vacinar com a mesma presteza. O que se refere também às grandes distâncias do nosso país continental, as grandes distâncias geográficas do nosso país continental, a questão da logística da distribuição de vacina, né? A questão da necessidade de coexistência, de uma vacinação em massa com o retorno maciço da economia aos seus patamares anteriores, ao funcionamento das atividades econômicas de maneira plena, e aí acaba que o movimento que é a vacinação em massa, pode vir a prejudicar, em um primeiro momento, o movimento de outro, que é o retorno gradativo, porém integral, ao funcionamento das diversas atividades econômicas que foram paralisadas ou mitigadas ao longo desta lamentável pandemia. É vacinar e vacinar, e na falta de vacina ou na insistência da doença, apesar de vacina, ouvir os conselhos do seu médico. E se seu médico quiser receitar o kit Covid-19, é um direito dele. Assim como se ele quiser receitar outro tipo de medicação, continua sendo direito dele. O fato de existir uma medicação que não é para a Covid, mas que pode funcionar em proveito de pacientes Covid, não nega a ciência, ao contrário do que muitos sustentam. Apenas demonstra que a ciência, as verdades científicas, possuem ramificações. E muitas dessas ramificações só vão se consolidar com o tempo, a experiência
e aquele velho método científico empírico do tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Só tentando acertar que a gente acaba acertando. É o que nos ensinou Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica e que revolucionou o mundo com a sua sabedoria de inventor de uma fonte de energia, luz e calor genial, economicamente viável, e que ele só conseguiu descobrir depois de errar, depois de desperdiçar dinheiro, desperdiçar entre aspas, dinheiro por centenas de vezes. É isso que a gente tem que colocar em mente. Não é que a gente é cobaia humano, a gente está assistindo a ciência em tempo real. E a ciência precisa de tempo, e a ciência precisa de teste, mas a ciência não consegue explicar tudo o que se precisa sobre o combate à pandemia. Neste momento, agora, o que a gente precisa é salvar vidas. Isso pode ser conseguido e vem sendo conseguido com incremento de vacinas, mas também com a aplicação de medicina preventiva em inúmeros casos. Sobretudo, o que a gente tem notado é que os óbitos, principalmente de gente jovem, se devem a colapso da saúde, a falta de equipamento médico, a falta de medicação para intubar ou a própria intubação inadequada. O que a gente tem notado é que muitos óbitos, muitos agravamentos de quadros de infecção pela Covid-19 deturpam por conta desses problemas periféricos e não necessariamente pelo vírus em si. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.